E se uma das inovações mais importantes para o futuro das ferrovias não vier do próprio trem, mas sim do espaço? Por mais de um século, a segurança ferroviária dependeu de uma pergunta essencial: onde está o trem? Cada sinal, cada tabela de horários, cada autorização de movimento, cada decisão do centro de controle e cada sistema de segurança depende, no final das contas, de saber com confiança a posição dos trens. Se soubermos onde está um trem, a que velocidade ele está se movendo e qual rota ele ocupa, o tráfego ferroviário pode ser organizado e operado de forma segura e eficiente. Se essa informação for incerta, todo o sistema se torna incerto. Tradicionalmente, as ferrovias solucionaram esse problema com equipamentos instalados na via ou ao lado dela. Circuitos de via, contadores de eixos, balizas, sinais, intertravamentos e odometria a bordo formaram a espinha dorsal da detecção e controle ferroviário. Esses sistemas são comprovados, mas também são caros, exigem muita infraestrutura e são difíceis de modernizar em grandes redes. Cada quilômetro de ferrovia exige equipamentos que devem ser instalados, alimentados, inspecionados, testados, mantidos e, eventualmente, renovados. É aqui que o GNSS entra na história. GNSS, ou Sistemas Globais de Navegação por Satélite, refere-se a sistemas baseados em satélite que fornecem informações de posicionamento, navegação e tempo. O sistema mais conhecido é o GPS, desenvolvido pelos Estados Unidos, mas ele é apenas uma parte de uma família global mais ampla. A Europa tem o Galileu, a Rússia tem o GLONASS e a China tem o Beidou. Juntos, esses sistemas tornam possível determinar localização, velocidade, direção e tempo na maior parte do planeta. No dia a dia, o GNSS é tão comum que mal percebemos. Ele nos ajuda a navegar de carro, usar mapas no smartphone, rastrear entregas, monitorar navios, guiar aeronaves e sincronizar redes digitais. Mas nas ferrovias, a navegação por satélite é muito mais exigente. Um trem não precisa apenas de uma localização aproximada no mapa. Para as operações ferroviárias, a posição precisa ser precisa, contínua, confiável e digna de confiança. Em aplicações relacionadas à segurança, o sistema não deve apenas saber onde o trem está, mas também quando a informação pode estar errada. É por isso que o GNSS em ferrovias não é simplesmente GPS para trens. É uma transformação profunda em como as ferrovias podem ser monitoradas, gerenciadas e futuramente controladas. A ideia básica é relativamente simples. Um trem pode ser equipado com receptores GNSS e antenas que recebem sinais de satélites. O equipamento de bordo processa esses sinais para estimar posição, velocidade e direção do trem. Essas informações podem então ser combinadas com outros sistemas de bordo, como odometria, sensores inerciais, mapas digitais e equipamentos de controle do trem. Ela também pode ser enviada para um sistema central de processamento ou um centro de controle, onde é analisada e usada para atualizar em tempo real o panorama da rede ferroviária. Em arquiteturas mais avançadas, receptores de referência GNSS em solo também podem ser instalados em locais fixos. Esses receptores ajudam a corrigir erros nos sinais dos satélites e melhoram o desempenho do posicionamento. Isso é importante porque o posicionamento bruto por satélite é afetado por condições atmosféricas, reflexão de sinal, geografia local e interferências. Ao combinar os dados de satélite obtidos a bordo com estações de referência, odometria, sistemas inerciais e mapas digitais da via, a ferrovia pode construir um panorama mais confiável de onde o trem está. Para entender por que o GNSS é tão interessante, é útil compará-lo com o posicionamento tradicional de trens. Em muitos sistemas convencionais de sinalização, a infraestrutura detecta o trem. Os circuitos de via usam os trilhos como parte de um circuito elétrico para determinar se um trecho da via está ocupado. Contadores de eixos contam as rodas que entram e saem de um trecho. As balizas fornecem pontos de referência fixos para o trem, especialmente em sistemas como o ETCS.
A odometria a bordo então estima a distância percorrida pelo trem entre esses pontos de referência usando sensores de roda, tacômetros, radar Doppler, sistemas inerciais ou equipamentos semelhantes. Essa combinação funciona, mas tem limitações. Os sistemas de via demandam muitos equipamentos físicos. Esse equipamento fica exposto ao clima, vibração, roubo, falhas de cabos, problemas de fornecimento de energia e restrições de manutenção. Esse investimento pode ser justificado em linhas principais movimentadas. Mas em linhas regionais, rotas rurais, corredores secundários e ferrovias de baixo tráfego, o custo da sinalização moderna pode se tornar uma barreira séria. O GNSS pode mudar parte dessa lógica. Se os trens puderem determinar sua própria posição com mais precisão, usando sinais de satélite e sistemas embarcados, parte da função de localização pode passar da infraestrutura para o veículo. Isso não significa que os equipamentos ao longo da via vão desaparecer. Isso seria irrealista. Mas o GNSS pode reduzir a dependência de alguns dispositivos físicos, complementar os sistemas existentes e tornar a sinalização avançada mais acessível em linhas onde as atualizações convencionais são muito caras. Uma aplicação direta é o posicionamento em tempo real dos trens. Se um operador ou gestor de infraestrutura souber a localização, velocidade e direção dos trens em tempo real, pode monitorar o tráfego com mais precisão. Para os passageiros, isso pode significar informações mais precisas sobre chegadas, atrasos e conexões. Para controladores de tráfego, isso pode levar a decisões melhores em interrupções. Para operadores de carga, isso pode significar rastreamento melhor de trens, vagões e fluxos logísticos. Para gestores de infraestrutura, isso pode levar a uso mais eficiente da capacidade e melhor coordenação das janelas de manutenção. Isso é importante porque a capacidade ferroviária envolve não só quantas vias existem, mas também o uso inteligente deles. Se o centro de controle tiver uma visão mais clara e contínua dos movimentos dos trens, poderá detectar conflitos mais cedo, ajustar as rotas dos trens de forma mais eficiente e reduzir o tempo de espera desnecessário. Em redes congestionadas, pequenas melhorias na gestão do tráfego já têm grande valor operacional, especialmente no transporte ferroviário de cargas. Trens de carga costumam percorrer longas distâncias por pátios, terminais, portos, ramais industriais e postos de fronteira. Seus movimentos são menos visíveis para o público, mas são essenciais para as cadeias logísticas. O rastreamento baseado em GNSS pode melhorar a visibilidade ao mostrar onde os trens e vagões estão, como eles estão se movendo e se estão ocorrendo atrasos. Isso ajuda terminais a se prepararem para chegadas, clientes a planejarem o carregamento e o descarregamento e operadores a coordenarem corredores internacionais de carga com mais eficácia. Outra aplicação importante é a supervisão de segurança. O GNSS pode ajudar a monitorar se um trem está onde deveria estar, se está se movendo na direção esperada e se sua velocidade está de acordo com os limites operacionais. Quando combinado com mapas digitais e sistemas de controle de trens, o GNSS pode apoiar o geofencing, o monitoramento de movimento e a proteção de zonas de trabalho. Por exemplo, um sistema pode detectar se um trem se aproxima de área restrita ou se move de forma inesperada. Essas funções podem não substituir imediatamente a sinalização tradicional, mas podem fortalecer a consciência situacional e a segurança operacional. A aplicação mais transformadora do GNSS é seu potencial de conexão com o ETCS e o RTMS. ETCS, o Sistema Europeu de Controle de Trens, foi projetado para fornecer um padrão comum de controle de trens em toda a Europa. Ele integra o ERTMS, Sistema Europeu de Gerenciamento de Tráfego Ferroviário, criado para superar a fragmentação dos diversos sistemas nacionais de sinalização. O ETCS já utiliza equipamentos embarcados, balizas, comunicação por rádio, odometria e lógica de proteção de trens para supervisionar os movimentos dos trens.
O GNSS poderia apoiar o ETCS de duas maneiras principais. A primeira é como um complemento à odometria. Hoje, a odometria estima o movimento do trem entre pontos de referência conhecidos, mas pode acumular erros com a distância. As balizas são usadas para redefinir ou corrigir a posição. O GNSS poderia fornecer uma fonte adicional de informações de posição e velocidade, melhorando a qualidade da localização a bordo. Nesse papel, o GNSS não substitui o ETCS, ele o fortalece. A comunicação ferroviária do futuro será essencial. Sistemas planejados como o FRMCS, o futuro Sistema de Comunicação Móvel Ferroviária, devem fornecer a capacidade digital de comunicação 5G necessária para aplicações ferroviárias avançadas. O GNSS gera dados de posicionamento que precisam ser transmitidos com segurança, processados rapidamente e usados por sistemas de sinalização e gerenciamento de tráfego. Sem comunicação confiável, o posicionamento por satélite não pode fazer parte de uma ferrovia verdadeiramente digital. A segunda possibilidade é o uso de balizas virtuais. Uma baliza física é um dispositivo instalado nos trilhos que transmite informações para o trem quando ele passa por cima dela. Uma baliza virtual é diferente, ela não é um objeto físico, mas um ponto de referência digital definido por coordenadas geográficas. Quando o sistema de localização embarcado do trem confirma que o trem chegou a esse ponto, ele pode acionar informações equivalentes às que uma baliza física forneceria. Esse conceito é atraente porque pode reduzir o número de balizas físicas necessárias na via. Isso pode reduzir custos de instalação e manutenção, principalmente em linhas regionais e de baixa densidade. Mas isso também mostra por que o GNSS ferroviário é tecnicamente exigente. Uma baliza virtual só é útil se o sistema puder determinar com alta confiança que o trem chegou ao local correto. Em uma linha aberta, isso pode ser mais fácil. Em uma área de estação complexa com trilhos paralelos, desvios, plataformas e estruturas aéreas, é muito mais difícil. O sistema deve saber não apenas a posição do trem, mas também a via exata que ele ocupa. É por isso que o GNSS ferroviário deve lidar com 4 conceitos-chave: precisão, disponibilidade, continuidade e integridade. Precisão significa o quão próxima a posição estimada está da posição real. Disponibilidade é a capacidade do sistema de fornecer posicionamento quando necessário. Continuidade significa se ele pode continuar sem interrupção. Integridade significa se o sistema pode detectar quando a informação de posição é não confiável e avisar a ferrovia a tempo. Em aplicações ferroviárias críticas de segurança, integridade é tão importante quanto precisão. Nas últimas 2 décadas, várias iniciativas europeias e do setor espacial estudaram o GNSS para aplicações ferroviárias, especialmente em conexão com o ERTMS e o ETS. Projetos como Gadaros, Integra, RUN, Locoloc e LocalPro-L exploraram diferentes abordagens para a localização baseada em GNSS. As abordagens deles variaram, mas muitas conclusões apontaram na mesma direção. O GNSS tem um grande potencial, mas precisa ser integrado a um sistema redundante mais amplo. Os testes incluíram trabalhos de laboratório e ensaios em campo. Testes de laboratório permitem que engenheiros simulem condições de satélite, testem equipamentos de bordo e analisem o comportamento do sistema em cenários controlados. Os testes em campo são essenciais, pois as ferrovias têm condições impossíveis de serem totalmente reproduzidas em laboratório. Túneis, pontes, estações, vegetação, curvas, montanhas, áreas urbanas e entroncamentos complexos. Instituições como IDF, SEDEX e INICOP participaram de projetos europeus de inovação testando tecnologia de satélite para ferrovias, incluindo conceitos como posicionamento absoluto, balizas virtuais e inicialização do trem. Para saber o status do projeto e o avanço da certificação, consulte sempre as fontes mais recentes.
O maior desafio é o próprio ambiente ferroviário. Túneis bloqueiam completamente os sinais GNSS. Montanhas e cortes profundos criam zonas de sombra. Coberturas de estações, viadutos, áreas urbanas densas e obstáculos naturais podem enfraquecer ou interromper o sinal. Nas cidades, os sinais podem se refletir em prédios e estruturas, criando o efeito de multicaminho. Isso pode distorcer a posição calculada. Em uma estrada, alguns metros de erro podem ser um incômodo. Em uma ferrovia, alguns metros podem colocar o trem na via errada no sistema digital. Também existem ameaças deliberadas. Os sinais GNSS podem ser bloqueados, ou seja, eles são bloqueados ou degradados por interferência. Eles também podem ser falsificados, ou seja, sinais falsos são gerados para enganar o receptor. Isso pode ser incômodo para a navegação normal. Isso pode ser perigoso em aplicações ferroviárias críticas à segurança. Portanto, os sistemas ferroviários baseados em GNSS devem incluir detecção de interferências, proteção cibernética, modos de contingência e fontes alternativas de posicionamento. A padronização e a regulamentação são igualmente importantes. As ferrovias são cautelosas com inovações críticas para a segurança e com razão. Antes que o GNSS possa ser usado para funções de sinalização, ele deve ser especificado, testado, certificado e aceito pelos órgãos reguladores e operadores. Mas a conclusão deve permanecer realista. O GNSS não vai substituir todos os equipamentos de sinalização ferroviária. Ele não vai eliminar a necessidade de proteção dos trens, intertravamentos, comunicações, regras operacionais ou supervisão humana. Ele não funciona perfeitamente em todos os lugares e não é seguro sem redundância. Seu verdadeiro valor não está em substituir a arquitetura de segurança ferroviária, mas sim em fortalecê-la e modernizá-la. O futuro do GNSS no setor ferroviário, portanto, não se trata de satélites assumirem sozinhos o controle dos trens. Trata-se de integrar o posicionamento por satélite a um ecossistema ferroviário mais amplo. Se implementado corretamente, o GNSS pode se tornar um dos principais facilitadores da ferrovia digital. Isso pode tornar a sinalização avançada mais acessível, melhorar o monitoramento e a gestão dos trens, ajudar as ferrovias a usarem a infraestrutura de forma mais eficiente e apoiar a automação futura e a operação em bloco móvel. Com essas informações, esperamos ter abordado alguns dos aspectos mais importantes da aplicação do GNSS. Se esquecemos de algo ou se você acha que cometemos algum erro, fique à vontade para nos avisar nos comentários. Cada comentário, sugestão ou discussão é importante e nos ajuda a aprimorar nosso trabalho e vídeos futuros. E por fim, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para nunca perder o nosso próximo vídeo. Se você quiser apoiar o Railways Explained ainda mais, pode fazer isso pelo Patreon ou PayPal, ou conferindo nossos produtos e livro com tema ferroviário. Todos os links estão na descrição abaixo. Até o próximo vídeo, continue no caminho certo.